Terça-feira, dia 3 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro, como sempre. Vamos conversar mais um pouco, porque assuntos tem muitos. Mas vocês irão concordar comigo no sentido de que não adianta muito ficarmos falando sobre o mesmo assunto todo santo dia. Que o ministro do Supremo, que o nosso digníssimo presidente da República, que o Pacheco, que o Lira, que eu tenho certeza que esses assuntos já esgotaram a paciência de vocês todos, como já esgotou a minha paciência. Mas infelizmente é a nossa rotina do dia a dia. Por isso eu estou tentando encontrar uma forma de transmitir informações que circundam tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. Até porque o Brasil é simplesmente uma pecinha dentro do globo, nesse jogo geopolítico que comanda as nossas vidas. Gostemos ou não, são eles que comandam nossas vidas. Nós temos sempre aquela impressão que dentro de casa a gente faz, acontece, a ordem é minha, a decisão é minha vida cuido eu. É um ledo engano, porque tudo que a gente faz depende daquilo que é proposto pelos governos. Né? Não adianta a gente lutar contra porque não temos essa capacidade. Então o que acontece? Muitas vezes tentamos encontrar explicações sobre tudo o que acontece de ruim na política, principalmente a nossa brasileira, mas olhando somente para o nosso quintal, como que se dali surgisse respostas limpas e claras para tudo. Mas não, nem sempre surge resposta. Quantas perguntas nós fazemos sobre o que está acontecendo e não temos respostas? A maioria delas. Então, é um ledo engano o nosso país achar que pode solucionar problemas econômicos, diplomáticos, como se tivesse uma importância que esse governo tenta dar, sabendo de antemão que nós não temos essa importância em hipótese alguma. Pois muito que acontece no Brasil faz parte aí de resultados geopolíticos que estão transformando rapidamente a segurança do mundo. Para quem ainda não se deu conta, olha só, hoje existe aí uma crescente competição entre Estados Unidos, Rússia e China. Essa competição está moldando o cenário global e criando um ambiente multipolar mais volátil, mais perigoso. Interesses econômicos e estratégicos tornam, por exemplo, o Oriente Médio, o leste europeu e o Indo-Pacífico focos de possíveis conflitos graves. Não estou falando de briguinha, de ameaça, estou falando de conflito sério. Esses fatores, combinados com o risco de erros de cálculo, como esses que a nossa diplomacia brasileira comete, tornam os próximos anos particularmente críticos para a estabilidade global. E olha, um risco crescente de uma terceira guerra com resultados desastrosos para a humanidade. Atualmente, para se ter uma ideia, o mundo está enfrentando aí um número significativo de conflitos armados, com estimativas de pelo menos de 20 a 30 conflitos ativos. Estão acontecendo exatamente agora, em várias regiões. As principais entre elas, eu poderia dizer que é o conflito lá no leste europeu, Rússia e Ucrânia, que começou em 2022. Esse conflito Israel-Hamas, que começou em outubro de 2023. Um conflito civil lá no Sudão, com confrontos violentos entre facções militares desde 2023, conflitos na África Ocidental e Central, que inclui aí insurgências na Nigéria, contra o tal Boko Haram, né? Crises humanitárias no Iêmen, na Síria, e guerra civil em Mianmar, que foi intensificada após o golpe militar lá de 2021. Sei lá se houve golpe ou não houve, porque eu não conheço a política de lá, mas é o nome que eles dão, né? E a imprensa, para chamar de golpe, qualquer coisa serve, vocês me entendem. Claro que o que mais preocupa é o desenlace entre Rússia e Ucrânia
Israel com o Hezbollah e o Hamas, né? E com seu mentor Irã. Né? O Irã é o mentor do Hezbollah e do Hamas. Pois são problemas graves que não tem como imaginarmos o final. Não tem como evitar, inclusive, a participação direta de Estados Unidos, China e Rússia. Todos esses países possuem interesse direto no Oriente Médio. Ora, o pior nisso tudo é que hoje saiu a notícia que estourou uma tremenda bomba lá na Coreia do Sul, onde o presidente instaurou a lei marcial, né? Ou seja, é uma atitude gravíssima, lei marcial. Ele que é um presidente conservador, o nome dele é Yoon Suk-yeol. Acho que é isso, meu coreano ultimamente está defasado, né? E ele luta contra um parlamento dominado pela oposição que é de esquerda, de maioria esquerda, que está bloqueando a sua agenda de governo. Então o que o presidente da Coreia do Sul fez? Lei marcial. E por quê que ele implementou essa lei marcial? Porque ele disse que foi a forma encontrada para combater o que ele descreveu como forças antiestatais e a crescente influência da Coreia do Norte no país. A resposta da Assembleia Nacional foi muito rápida. Todos são oposição a ele. O que fizeram? Em apenas algumas horas derrubaram a lei marcial, já que a lei na Coreia do Sul permite isto. Se reuniram, votaram rapidamente e revogaram a lei marcial. Isso é só um exemplo do que está acontecendo. Estamos falando da Coreia do Sul, que é um país super adiantado, culturalmente elevadíssimo, tecnologicamente muito bom. É o país que tem a internet mais rápida do mundo. E olha, está dando no que está dando. Ora, se somarmos tudo isto com fatores internos de cada país, como o Brasil aqui, por exemplo, né, que caminha a passos largos para uma ditadura, não há como deixar de levar em consideração o péssimo momento para tudo que está acontecendo. Justamente porque as notícias dão conta sobre a dívida global, a dívida do planeta, que já ultrapassou 320 trilhões de dólares. Uma dívida impagável, né? E que reflete um aumento significativo no endividamento mundial e que agora está representando cerca de 333% do PIB global. Vamos lembrar que o PIB mundial está em 110 trilhões e a dívida em 320. Esse crescimento é impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo aumento de empréstimos governamentais, especialmente em economias desenvolvidas e emergentes, e o retorno do apetite ao risco por parte dos investidores. Existem investidores que são sérios, que são empresas que investem no país, e existem aqueles especuladores, né? Aqueles que agem só para ganhar dinheiro do dia para a noite, como naquela época lá do início do governo civil, do overnight, vocês se lembram, né? O cara aplicava hoje R$1.000, amanhã de manhã tinha 1.200, por exemplo. É mais ou menos assim o mercado especulativo, e eles gostam de mercado de risco por isto. Segundo o Instituto de Finanças Internacionais, essa dívida global pode crescer ainda de 92 a 145 trilhões até 2030. Ou seja, é uma situação muito drástica que pode levar sim a um conflito mundial. Por quê? Os países começam a dever mais do que poderia dever, não tem como pagar, e aí os países que são mais credores começam a agir assim, no bom sentido, como se fossem agiotas. Se você não pode me pagar, então eu vou tomar determinada coisa sua. Mais ou menos assim funciona também. A maior parte do aumento dessa dívida tem origem com os Estados Unidos, França e Alemanha nos mercados principais do planeta, e China, Índia e Brasil nos mercados emergentes. São os que mais estão endividados, mas são também aqueles que mais produzem, que mais oferecem. Estados Unidos, China, né? Brasil com o agronegócio são os que mais oferecem. Então eles têm um capital
de giro, vamos dizer assim, só que chega um ponto que essa dívida ultrapassa esse poder de ganho desse capital de giro. Não adianta vender muitos grãos se tudo que vender não cobrir a dívida que tem. Não, aí não adianta nada. Então é mais ou menos assim, eu não sou expert em economia, mas é assim que eu vejo. Tudo isto serve para mostrar o tamanho da ameaça feita por Donald Trump contra o BRICS e países não ocidentais que buscam criar aí uma nova alternativa ao dólar. Pois claramente o tio Sam não assistirá a essa trama de braços cruzados, conforme comentado pelo próprio Donald Trump. Veja esse trechinho de vídeo. Okay, currency, very important. Yes. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. We have to have that. We cannot lose it. If you you'll go to third world status in this country because you take a look at the way things are running. If a country tells me, sir, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency. We're not going to salute the dollar anymore. I'll say, that's okay. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. And we love your product. I hope you sell a lot of it into the United States, but you're going to pay 100% tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. But you don't have listen to this, you don't have other people that can talk that way. Pois bem, quando ouvimos isto do presidente do país mais poderoso do planeta, podemos pensar que somente com um conflito máximo, os outros países podem pensar em desbancar os Estados Unidos. Agora, se olharmos somente o nosso quintal, claro que qualquer tentativa do nosso governo em querer avançar essas pautas, que são antidemocráticas, né? Como a abolição do direito à liberdade e à livre manifestação, que está acontecendo no Brasil, além das arbitrariedades que já se tornaram comuns em nosso país, claro que isso fará com que o novo governo de Donald Trump coloque o Brasil definitivamente no radar de sanções duríssimas, que podem sim tornar nossa atividade comercial inviável, pois países aliados ideologicamente ao Brasil não conseguirão suprir nossas necessidades, já que também estarão no mesmo radar americano. A China vai estar no radar, a Rússia já estão no radar, e o Brasil a mesma coisa. Então, se houver sanções duríssimas, quem vai salvar o Brasil? Não? Claro que tudo isso pode ocorrer à parte da vontade do presidente americano querer ajudar a nossa oposição brasileira, fazendo pressão diplomática para recuperar a elegibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro. Claro que o governo de Donald Trump vai jogar pesado, ameaçando propor sanções, não somente comerciais, como diplomáticas, principalmente com relação àqueles ministros que estão abusando do direito de querer dar ordens, né? Ministros que já cercearam a liberdade da Rede X aqui no Brasil, aqueles que estão mandando prender brasileiros sem o devido processo, sem direito à ampla defesa, com penas absurdas, mais graves que crimes de homicídio qualificado, diga-se de passagem. Então, toda essa turma está no radar do governo americano, que vai sim trabalhar duro para modificar o que está acontecendo dentro do Brasil, porque é uma briga geográfica. A geopolítica age desta forma. Os Estados Unidos não vai querer ter um Brasil na mão da ditadura para se somar à China, Rússia, Venezuela. Claro que isso não vai acontecer. Então, nós temos sim que ficar atentos a tudo isso, porque ficar falando que Lira deixou de fazer, o Pacheco deixou de fazer, que o senador tal disse tal coisa, que o deputado tal falou tal coisa, isso não vai levar o brasileiro a lugar nenhum, porque a nossa vida não está sendo modificada conforme deveria ser. Porque tudo que é do nosso interesse não está sendo pautado no Congresso. Muito pelo contrário. Tudo que nos interessa está sendo engavetado
empurraram com a barriga, porque os parlamentares só querem saber de verbas parlamentares. E quem decide agora é o Supremo, liberando verbas parlamentares que estavam bloqueadas pelo ministro Dino. Agora o Executivo vai poder soltar uma granazinha para ver se esse pacote fiscal do Haddad caminha. Então isso, para nós brasileiros, não serve de nada, só é prejuízo. Porque esses pacotes, esse pacote fiscal, a reforma tributária, só vem para danar, para azarar a nossa vida com aumento de impostos. É isso. Então o que nós precisamos é de ação efetiva e, infelizmente, somente os Estados Unidos que podem nos ajudar nesse sentido. Porque a depender do nosso parlamento, esqueçam que nada vai acontecer, infelizmente. Está saindo 2 picaretas, Lira e Pacheco, e vai entrar outros 2. O Alcolumbre no Senado e o... Como que é o nome do camarada? O filhote do Lira, né? Que vai entrar na Câmara dos Deputados. Então, o que se pode esperar para o ano de 2025? Nada, a não ser que as pressões americanas realmente surtam efeito. É nisso que eu estou apostando e acho que vocês também. De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sair um pouco aí desse foco brasileiro que realmente esgota, mas espero que tenha sido de utilidade para vocês. Deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.